sempre. Saravá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria e um prazer recebê-los aqui para esse nosso encontro que a gente chama de quinzenal. E hoje eu vou ser bem sucinto, que a gente está um pouquinho atrasado, eu queria inclusive pedir desculpa, mas fico feliz por reencontrá-los todos vocês aqui. E a gente sabe que está complicado o trânsito aqui para chegar, então a gente vai segurando dentro do possível, as pessoas que vão chegando, a gente vai autorizando a entrar, né, porque além disso já começou a chover também. Mas vamos ao que nos interessa. Nossa obrigação a cada vez que abrimos uma ritualística é de alguma forma tecer algum comentário que nos coloque num padrão que seja comum a todos. E isso, evidentemente, que cada rito é diferente do outro. Então hoje nós temos uma predominância de Iori, que são os meninos de Angola, o povo de Herê, e são os mestres, né, da pureza e da alegria. Esses mestres vêm nos ensinar o caminho do coração. E para ser muito direto, nos ensinar o caminho do coração é mostrar que às vezes a gente pode modificar antigos sentimentos, podemos rever, né, algumas mágoas. Então todo esse processo nos remete ao início de uma transformação. E esses mestres que vão se apresentar aqui nessa primeira linha têm esse mote, esse trabalho de vir nos trazer esperança, né? E quanto de nós estamos hoje vivendo a sobrecarga dessa contemporaneidade, tudo muito acelerado, queremos tudo muito rápido, e às vezes não temos sequer a paciência, né, de aguardar os ciclos e ritmos naturais da própria vida. E isso vai nos sobrecarregando. E chega um momento que, por mais que a gente se esforce, a gente se sente, às vezes, de pé e mãos amarrados, né, diante dos nossos objetivos, dos nossos ideais. E esses mentores vêm justamente para mostrar que há sempre uma possibilidade de reinício. E para ser muito objetivo, às vezes a gente escolhe um caminho e vê um resultado que a gente não esperava. E a gente se decepciona, às vezes, com todo o esforço que colocamos, que empreitamos, né, nesse caminho. E é exatamente esse o ponto. Né? Quando vivenciamos, experienciamos, né, algo que não nos satisfaz plenamente, nós temos duas saídas. Reiniciar todo o processo, deletando, né, tudo que a gente vivenciou que de alguma forma não nos serviu, ou aproveitar. Ainda que seja por pior que possa parecer, aproveitar a experiência, saber que daquela forma a gente não pode mais se portar. E aí tentar, né, um novo processo. E às vezes o nosso ego fala mais forte. A gente é teimoso, muitos de nós somos duros com a própria vida, às vezes a gente não quer demonstrar emoção, sentimento, a gente quer se mostrar a todo momento que somos senhor do próprio caminho, e não é bem assim. Então esses mentores, né, como a própria vida nos ensina, todos nós passamos pelas etapas da vida. Nós nascemos, ficamos criança até um certo período, depois amadurecemos um pouco mais, chegamos à juventude, né, a robustez da saúde, e por final, a gente precisa encontrar a senilidade. Estamos chegando no final da existência, e aí a boa disciplina nos pede, né, pelo menos nos recomenda que a gente tenha aprendido nas 3 fases. E aí é que vem o segredo da Umbanda. Quando esses mentores se apresentam, independente de qualquer das fases, seja na infância, na juventude ou na velhice, representado dentro da manifestação de terreiro como criança, caboclo e preto velho. Então são as 3 fases. Essas manifestações, elas representam essa vida. Alguns de nós estamos na infância, outros já estão na juventude, outros já estão na senilidade. Eu digo dentro da nossa capacidade espiritual. Às vezes podemos ter idade avançada na matéria, mas ainda sermos crianças diante da vida. Ou podemos ser uma criança, mas um espírito velho, já trazendo muitas experiências. E compete a nós, ao vivenciar o caminho, a gente tirar proveito, né, daquilo que a vida nos oferece. E dentro da magia, né, de movimentação da Umbanda, se vocês estão vendo os sinais, né, riscados, esses sinais eles representam 3 aspectos importantíssimos para que a gente possa ir se afinizando com essa grafia sagrada, essa lei de Pemba, né, como nós chamamos. E as crianças trazem uma lei de Pemba sinuosa, mostrando que a gente tem capacidade de contornar os obstáculos. E podemos, entendendo esse processo,
chegar ao nosso objetivo, às vezes sem muito traumas. Da mesma forma, o caboclo, né? O caboclo já é uma flecha curva. Ele está nos dizendo que às vezes tem obstáculo que não dá para contornar assim, em curto período de tempo. Às vezes o obstáculo é tão grande que você precisa fazer uma volta maior para chegar lá no mesmo objetivo. Já o preto velho não, ele carrega a sabedoria, porque está ali no estágio superior, né, dessa compreensão da própria vida, e ele vai nos dizer assim, ó, você tem a possibilidade de um caminho reto também. Então você pode tomar um caminho reto, você pode tomar um caminho sinuoso, pode tomar um caminho curvo. E a criança, fazendo o processo de convergência, vem nos ensinar que qualquer um dos 3 caminhos que nós escolhermos, se o resultado final não for bom, a gente pode sempre começar. Recomece. Analise tudo que vivenciou e recomece. Se da primeira vez você tentou um caminho sinuoso, que é o próprio desses mentores, não deu certo, tenta com o caboclo. Um caminho mais longo, às vezes é mais demorado, mas é mais seguro. Por outro lado, às vezes a gente já tem a habilidade da vida e o caminho mais curto é a reta. Siga por ele então. Moral da história. Esses mentores vêm como mestres, né, do início, nos mostrar que a gente sempre pode modificar. E a maior lição de todas elas é que nós reencarnamos, né? Cada existência, cada vida é uma oportunidade ímpar. E a gente não pode perder essa. Então temos que aproveitar o máximo possível que a vida nos oferece e tentar descobrir em nós mesmos qual que é o caminho que o nosso coração está pedindo. É um caminho reto? Então siga num caminho reto. É um caminho sinuoso? Tem coisas que ficaram aí mal resolvidas? Contorne os obstáculos, peça perdão. Mas você está seguro? Está seguro? O obstáculo não são esse que é fácil de se contornar de forma curta ou longa? Siga reto então. E é isso que eles vêm nos ensinar. E que a gente gostaria que eles oportunizassem a todos vocês. Então aproveite esse breve instante, né, que nós temos aqui de convivência. E eu vou encerrar dizendo que esse é aquele momento mágico da gira. Nós chegamos num terreiro em busca de consolo, em busca de orientações. E é normal, é comum que às vezes algum de nós fique com o pezinho atrás. Não tem nada de errado nisso. Às vezes a gente chega num ambiente pela primeira vez, você precisa se afinizar com ele. Você tem que observar. E a oportunidade da gente se irmanar, ela é mágica, né? Porque eu falo isso aqui muito na terça. Aqui nesse momento a gente não está preocupado se a gente é pobre, se a gente é rico, se a gente tem comida em casa, se a gente é culto, se a gente é analfabeto, se a gente é negro, se a gente é branco. Ninguém está preocupado com isso. Nós estamos todo mundo um do lado do outro, vivenciando o sagrado. Isso é mágico. Enquanto os outros estão falando em briga, em desunião, nós estamos aqui unidos, sem querer exigir do outro que está do nosso lado qualquer tipo de apontamento. Isso já está nos preparando para uma vida mais abundante, uma vida mais graciosa. Então aproveitem isso. Não deixem de sorrir, não deixem de se alegrar. Lembrem sempre dessa reflexão que trago aqui hoje, que sempre temos a oportunidade de recomeçar, não importa a dificuldade que seja. No mais, meu saravá profundo, né? Eu já desejo desde lá luz na mente, paz no coração a todos vocês. E espero que os mentores tragam a palavra certa, né, a cada um de vocês. E quando eu digo os mentores, independente de ser a primeira falante, que às vezes vocês podem ser encaminhados pela segunda. Eu costumo dizer que a criança, o caboclo, o pai velho, eles conversam mais brando com a gente. São exímios conselheiros. E quando mandam a gente para Exu, a coisa parece que muda um pouquinho de figura. O Exu já é mais rude. Vem falar na lata, na cara, não é para assustar ninguém, mas é como eles trabalham. Às vezes a gente precisa de um puxãozinho de orelha e o Exu dá esse puxão. Então, é isso que está sendo oportunizado a vocês. Então, aproveitem bem a nossa estadia, levem daqui tudo de bom que vocês puderem levar e deixem aqui as coisas ruins também. Ninguém não leva coisa ruim para casa, não. Tenta livrar dela aqui. No mais, saravá, Aranoá.